Tomada 108, gravando. Vamos lá. Salve, salve, senhoras e senhores, eu sou Luciano Chaba e dou boas-vindas a vocês à nossa exposição Percursos Traçado, projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc no município de Gravataí. E para iniciar, eu convido vocês a vir comigo nesse bate-papo do Percursos Traçado de um Nerd, aonde eu vou falar um pouquinho da minha história, do meu envolvimento com o mundo e o universo nerd. Então, pessoal, muita coisa se confunde na minha cabeça assim com a minha infância. Eu lembro de alguns momentos, mas não lembro de algumas datas. Eu lembro que eu comecei, digamos, nesse universo, nesse mundo, na alfabetização ainda, quando aos 6 anos, com a ajuda do meu pai e da minha mãe, eu comecei a ler os quadrinhos da Disney e da Turma da Mônica. Os da Disney eu nem acompanhei muito, acabei não me apaixonando tanto por eles, porém os quadrinhos, os gibis da Turma da Mônica, sim. Esses quadrinhos aí me acompanharam por um bom tempo e recentemente voltaram na minha vida aí com a reformulação, da Maurício de Souza Produções, onde eles trouxeram aí, com a ajuda do Sidney Guzmão, os quadrinhos com uma pegada mais adulta, sem deixar os quadrinhos, os gibis antigos de lado, as histórias mais infantis. Porém, trouxe, retornou alguns leitores a essas páginas. Mas, como eu falei, na minha infância muita coisa se mistura, Eu acompanhei, como toda criança, desenhos animados, Caverna do Dragão, He-Man, Thundercats, Silverhawks, Centurions, entre outros. E também acompanhei, como a maioria das crianças da minha fase, na minha idade, os animes da extinta Manchete, SBT, Band, tínhamos ali Fly, tínhamos os Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, que ainda hoje eu acompanho assiduamente porque eu tenho uma filha, então a gente retornou assistindo aí os animes, os episódios antigos, que pra mim foi pura nostalgia. Cavaleiro dos Zodíacos, que foi uma febre, todo mundo na minha época assistia e era apaixonado, comprava bonequinhos. Tinha outros também, Shurato, putz, agora vai cortar a edição. Shurato, fugiu minha cabeça agora. Shurato, Dragon Ball Z, assim também como eu acompanhei os chamados tokusatsu, que na minha época a gente ainda não identificava como esses nomes, Eu sou de uma época em que eu assistia Spectreman, não quando foi lançado, obviamente, mas eu acabei assistindo acompanhado do meu pai na minha lista de infância. Ultraman, acompanhei bastante, Ultraman, Cybercops, tínhamos aí Changeman, Flashman, o Giban, Jaspion, que também foi uma outra grande febre, E aí agora tá retornando aí com os mangás. Um Spector e mais alguns que surgiam aí na televisão. Mas o que me jogou mesmo nesse mundo nerd, como eu falei, todos esses conteúdos aí era assistido pela massa, Todo mundo comentava, todo mundo assistia, todo mundo conversava sobre, e não existia nenhum preconceito em relação a isso. Porém, dos 9 para os 10 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a ler os quadrinhos de super-herói. Esses quadrinhos de super-herói, sim, eles eram mais nichados, Não era todo mundo que comprava, não era todo mundo que colecionava, não era todo mundo que assumia que lia, porque ainda existia, acredito que ainda existe também, mas naquela época existia muito mais forte, um preconceito, Que era justamente quem lia os gibis de super-herói que eram considerados nerds. Não quem assistia os desenhos ou quem assistia os programas, mas sim quem lia os gibis. Eu comecei a ler ali dos 9 para os 10 anos e quem me
me apresentou foi um grande amigo meu que ainda é meu amigo, e nós temos muitas coisas juntos, ainda muitos projetos juntos, que eu vou falar mais dele ao longo do vídeo. É o Giovanni Benedito, né? Ele foi o que me apresentou o primeiro gibi de super-herói, o gibi do X-Men. Eu não vou lembrar qual era o gibi especificamente, mas eu lembro que era um gibi do X-Men. E a história, eu me apaixonei. E lembrei, quando eu peguei o primeiro quadrinho desse X-Men, que muito antes ali, em torno dos meus 6, 7 anos, eu ganhei do meu pai 2 baralhos. Eram 2 baralhos temáticos, né? Eles tinham ali atrás deles, né, um símbolo. Um deles era o Thundercats e o outro era um X em um círculo. Os Thundercats, como eu já conhecia, e o meu pai falou que eu devia dividir com o meu irmão mais novo, então eu tinha 2 baralhos. Um deles era o do Thundercats. Então eu já tinha o símbolo e já conhecia os personagens, né? E aonde seria o jogo de cartas mesmo, tinha ali o desenho de cada personagem. Como eu já conhecia, eu passei esse pro meu irmão e fiquei com um que eu não conhecia os personagens, né? Aí tinha uma série grande de personagens ali, que futuramente eu vinha descobrir os seus nomes, né? Porque não tinha os nomes nesse baralho. E se tinha, eu não vou lembrar que tinha, porque provavelmente eu não sabia ler direito ainda, né? Foi ali no torno dos meus 6 anos, eu não tinha aprendido a ler. Estava iniciando, né, como eu falei, com os quadrinhos da Turma da Mônica, que me ajudaram muito. E meu pai e minha mãe têm uma grande parcela nessa minha início de leitura, né, dos quadrinhos. Então eu tinha esse baralho com esses personagens. Ali contava com o Professor X, o primeiro grupo de X-Men, né, Ciclope, Jean Grey, o Fera, o Anjo e o Homem de Gelo. E tinha alguns vilões também, e depois alguns outros personagens como Tempestade, o Wolverine, que na época eu chamava de Wolverine. Eu lembro que eu falava alguma coisa em relação a Wolverine, porque era um erro que eu cometi. Hoje eu pronuncio Wolverine, mas há uma divergência na pronúncia, né? Então alguns falam de um jeito, outros de outro, mas na época eu lembro que eu falava esse personagem diferente do que eu falo hoje. Mas também tinha outros ali, tinha o Fanático, que era um dos vilões, o Magneto, o Groxo, tinha o Gambit. Esse eu lembro bem do Gambit, porque é justamente o quadrinho que eu vim a receber pela primeira vez, né? Que era uma história que contava com o Gambit. Então, quando eu iniciei nos quadrinhos dos super-heróis, daí pra frente foi só cada vez mais, absorvendo cada vez mais quadrinhos e quadrinhos. Mas também, nessa época, dos 10 anos, eu comecei, ainda estava forte ainda, os Cavaleiros dos Zodíacos e o Hakusho, e eu comecei a acompanhar também na televisão o X-Men, que dava na Rede Globo. Então isso foi espetacular para mim na época, né? Uma criança que lia um quadrinho e aí estava ali assistindo os desenhos dos personagens que lia nas histórias, né? Nas páginas do gibi. E aí, claro, toda criança que lê um gibi, que é como eu falei antes, é uma coisa mais lixada, né? Nem todo mundo lia, a gente acabava sofrendo assim, um certo preconceito, né? E vale citar também que nessa época ali, quando eu comecei a ler os quadrinhos de super-heróis que o Giovanni me trouxe, tinha outro amigo meu. Esse amigo a gente acabou se afastando faz tempo que a gente não... Muito tempo mesmo que a gente não tem um contato. O Jonas, que era um amigo nosso, né? Fazia parte do nosso círculo ali, pequeno círculo de amigos, né? Era eu, o Giovanni e ele, que eles me apresentaram os quadrinhos, então a partir deles que eu comecei a colecionar. E os quadrinhos é algo que eu trago até hoje na minha vida. Eu nunca abandonei os quadrinhos. Eu me afastei um pouco, né? Diminui o ritmo da leitura, porém eu nunca abandonei, sempre eu acompanhei, né? Sempre tive do meu lado. Mas uma coisa aconteceu também ali pela 8ª série, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos. Foi quando o meu amigo e irmão e compadre Jerônimo Weber me apresentou
os livros-jogos, né? Foi o meu primeiro contato com proto-RPG. A gente começou a ler os livros-jogos. E depois disso, né, que a gente começou a ler ter essa leitura, né? Aventuras submarinas, aventuras medievais, a gente começou a descobrir o início do RPG. Para mim, era o início. O Giovanni também entrou nessa mesma pegada com a gente, né? Lendo e jogando os livros-jogos. Porém, ele trouxe uma novidade logo em seguida. Provavelmente com meus 14 anos, foi quando ele surgiu com o RPG mesmo, o RPG que assim dito, né? Ele teve um momento com um primo dele, se eu não me engano, e ele já jogava RPG, e como ele sabia que nós estávamos jogando o livro-jogo, ele trouxe para nós o RPG. Na época, se eu não me engano, era alguma coisa de Vampiro à Máscara, se eu não me engano, e Trevas, a primeira edição, né, que hoje se tornou Sistema Tormenta. Na época era Trevas ainda, e depois veio sendo jogado com outros sistemas e outros mundos, né? Teve Arcano, teve Invasão, são alguns cenários que jogavam com esse sistema Trevas, que depois hoje é o Sistema Tormenta. E aí o RPG entrou na minha vida, que também é outra coisa, que ali pelos meus 13, 14 anos, que foi quando eu tive essa experiência, eu venho trazendo até hoje, né? E algo que eu passo adiante também, porque a minha filha gosta muito quando a gente faz nessas pequenas jogadas, né? Nessas pequenas mesas de jogos aqui, a gente brinca e se diverte, então é uma coisa que eu trago até hoje, né? Na minha vida, o RPG, assim como o quadrinho. Mas também os filmes e séries, né, que aos poucos foram entrando, a gente começou a se apegar muito em filmes de ficção científica, né? Ali em 99, quando surgiu Matrix, também teve uma adaptação de Blade, né, para o cinema, que eu não cheguei a pegar no cinema, mas eu acompanhei, foi aí que eu comecei a assistir alguns filmes de super-herói também. Claro, já conhecia Batman, já conhecia Superman, né, que são aquela coisa que era de massa, né, todo mundo assistia a televisão. E, porém, quando ia ler os quadrinhos, as pessoas tinham um pouco de crítica, né. E tudo isso que veio nessa bola de neve, que veio se absorvendo, foi o que me moldou para ser quem eu sou hoje, né, o que eu faço hoje no universo nerd, né. Então, RPG, os quadrinhos, os filmes, os desenhos, tudo isso foi um aglomerado de coisas que me trouxe até o presente momento, né? Então eu vou falar um pouquinho também do que está acontecendo na minha vida nos últimos 10 anos, que foi mais ou menos quando tudo deu uma grande virada para mim. Então, a gente, como eu falei, né, a gente veio absorvendo aí cultura pop, cultura nerd ao longo dos anos, né? Com quadrinhos, séries, filmes, desenhos, os tokusatsus e outras coisas. E com o advento da internet, aí veio uma outra vontade, né? Que era justamente aquilo que a gente fazia, que era ler os quadrinhos, assistir os filmes, assistir as séries, assistir os animes, era se expressar. E para se expressar, a internet, quando apareceu, ela era uma porta, mas na época quando eu conheci a internet, era muito mais difícil criar um site, era muito mais complicado em relação do que é hoje, mas muito mesmo. Porém, a vontade sempre teve. Ali por mais ou menos no ano de 2011, mais ou menos 2011, 2012, eu comecei a absorver o YouTube com mais afinco, né? E principalmente os canais nerds, né, que falavam de quadrinhos, falavam muito de série, falavam de jogos, né, dos games. Aí tem outra coisa que também sempre teve me acompanhando, foi os videogames, né? Porém eu nunca me considerei um jogador, um gamer, como eu chamo hoje, mas eu sempre acompanhei muitos jogos, né? Mario fez parte da minha vida, Sonic,
e outros jogos dessa época. Mas voltando, a gente sentiu essa necessidade, eu digo a gente no modo geral, mas é eu, comecei a sentir essa necessidade de, como absorvendo o YouTube, de repente se expressar a partir do YouTube, né? Que parecia ser uma plataforma de mais fácil acesso. Ali por 2011 mais ou menos começou essa vontade. Porém, a vontade não existia a oportunidade. E passou mais alguns anos, né? Mesmo eu estudando a possibilidade de criar um canal ou algo para divulgar aquilo que eu lia ou que eu pesquisava, assim como eles faziam para mim, eu queria fazer para outros. E em mais ou menos 2013, nasceu a minha filha, então foi um momento que eu tive que dar uma parada nesses protótipos, né, nessas ideias, e eu tinha quase que esquecido desistido de fazer isso, né? Porém, ali mais ou menos no ano de 2015, o Giovanni, novamente o Giovanni, com um irmão dele e a companheira dele, né, o companheiro do irmão dele, criaram um site de cultura pop, né, o New Cults, um site que hoje não está mais no ar, né, infelizmente não está mais no ar. Eles criaram esse site, né, e o Giovanni escrevia um conteúdo para ele lá, e surgiu um dia a oportunidade de... Não corta essa parte que não é essa parte. Deixa eu pensar, lembrar, tá. E quando surgiu o site, né, onde o Giovanni, o Lucas e a Jenny, né, que era o trio que escrevia nesse site, surgiu a possibilidade de eu voltar a fazer um canal. Então eu estudei um pouco, criei o canal no mesmo ano que surgiu o site deles. Porém, eu tinha um certo problema, que é a câmera. Eu não sou muito adepto à câmera, né? Vocês vão estar notando aí que eu sou meio travadão assim para conversar com a câmera. Então eu fiquei ainda enrolando de criar o canal, por mais que eu tinha vontade, eu fiquei enrolando por muito tempo. E aí eu descobri o podcast um pouco antes, né? Eu já havia escutado alguns podcasts ali no início de 2015, e eu descobri que eles estavam iniciando um projeto de podcast também. E eu vim acompanhando desde o primeiro episódio. Até que eles me convidaram para participar de um programa, já que eles sabiam que eu gostava de podcast e que eu acompanhava o site deles, né? E apesar de eles serem meus amigos, não foi por causa disso que eles me convidaram, mas sim pela proximidade com o conteúdo. Então eu participei do primeiro programa com eles, né? Que foi um programa para falar de Guilherme Del Toro, do Labirinto Fauno, um podcast lá que se chama The Cult Time, né? Também o podcast também não tem mais continuidade, é uma pena, era um projeto muito bacana de se ouvir, muito bem feito. Então eu participei desse episódio, até fui convidado para outros episódios, e aí foi um impulso que eu precisava para fazer o canal. Eu criei o canal, mas hoje o canal não está mais no ar, porque, como eu falei, eu escrevia o conteúdo, gravava o conteúdo, editava o conteúdo, mas eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo nesse canal. Não era nem a informação, e sim era eu com a câmera, eu não me sentia muito bem. Por isso que hoje o canal não existe mais, né? Na época se chamava Unomas Chaba, né? Que é o meu apelido, Luciano Chaba, né? Luciano Tavares, mas conhecido como Luciano Chaba na internet e no meio dos meus amigos. Então, daí eu não dei certo com a câmera, então eu acabei fechando o canal, apaguei os vídeos, não existe mais nada daquele conteúdo. Mas nesse mesmo ano, em 2015, quando eu já tinha participado dos podcasts, já tinha criado o canal, o Giovanni teve a ideia de criar um site
mais dedicado aos gibis, né, aos quadrinhos, e também com uma pegada mais filosófica e mais literária. E então ele criou o site, escreveu ali as primeiras postagens, né, e me convidou para entrar, né, com ele nessa nova empreitada, né. O site se chama Old Nerd, né, oldnerd.com, foi o site que ele criou, e já logo em seguida me chamou para escrever junto com ele. E aí a gente iniciou essa epopeia, né, de escrever e fazer o site juntos, né. Então a gente por muito tempo trabalhou lado a lado, né, no site. A gente vinha escrevendo conteúdos, matérias, fazendo edição, editoriamento e tudo mais. Logo em seguida, eu não vou lembrar muito bem o ano, mas acredito que em 2017, né, nós já tinha passado pelo The Good Time, né, como convidado. A gente tentou emplacar outros 2 podcasts, que era o Politicamente Incorreto e o Salvando Cast. Esses dois programas não deram certo, e a gente não deu continuidade porque não teve engajamento, a gente não conseguiu manter o programa, né? Não foi, a ideia era boa, mas não conseguimos botar pra frente. E aí a gente deu uma acalmada, continuou escrevendo pro site, né? Fazendo o nosso trabalho ali no site, com o nosso conteúdo em texto. E logo em seguida a gente começou o canal, né? O canal Old Nerd. Mas como eu volto a falar, né? A gente não era muito, eu pessoalmente não sou muito bom com a câmera. Eu fico muito travado com a câmera. A gente até tentou fazer alguns vídeos nessa pegada, né? E com nossa voz e nossa imagem, porém não deu certo. Mas nós tínhamos conteúdo para colocar no canal, então a gente dedicou ali a escrever e editar, principalmente o Giovanni, que é nosso editor de vídeos, né, do canal. Ele fazia essa pegada aí de editar o conteúdo escrito, né, a gente escrevia, fazia uma pauta e ele fazia esse editoriamento aí essa editoração. Errou! 2 palavras erradas. Ele fazia essa edição para os vídeos. Os vídeos têm uma pegada muito filosófica, né, e social, fazendo um comparativo às vezes com o cinema, mas muitas vezes com os quadrinhos, né? A gente faz aí umas correlações aí com personagens e momentos dos quadrinhos, né? Nós temos ali um vídeo bem feito, né? Fazendo um comparativo aí entre Martin Luther King e Malcolm X, em relação a Professor X e o Magneto. Temos também o estoicismo, né? Fazendo um comparativo aí com o Capitão América. Então essa é a nossa pegada no canal. Mas não deixa de ter isso também no nosso conteúdo escrito lá no oldnerd.com. E nessa mesma época, por 2017, foi quando a gente teve a ideia, né? Eu posso dizer que eu escolhi o nome do Café com Gibi, né? Que é o nosso podcast, que a gente começou a fazer muito esporadicamente, né? Aí eu não tinha nenhum conhecimento sobre edição ainda, tanto é que o primeiro episódio, quem editou para nós foi o Lucas, né? O Lucas Lucantropos, ele que editou o primeiro episódio. A gente gravou, mandou para ele editou para nós. E aí a gente começou, como era só nós dois, né? Fazendo todo o trabalho do site, tanto a parte de configuração, dos códigos, o layout, fazendo a correção e o editoramento, e tudo era nosso. Era difícil fazer todo o conteúdo, né? Inclusive dos vídeos no YouTube com o podcast. Então a gente fazia os podcasts praticamente, criava pauta e gravava. Aí eu comecei a editar aos poucos, né? Comecei a aprender, a procurar tutoriais e dicas de edição, e aí eu comecei a editar o Café com Gibi. O Café com Gibi é um projeto que começou com episódios bem esporádicos,
né, lá por 2017. A gente tem poucos episódios lançados. Ele se tornou mensal, mas ele teve uma pausa grande. E já vou chegar nessa parte logo em seguida. E a gente veio trabalhando ali de 2017 a 2019, né, fazendo muito conteúdo junto. Essa parceria minha e do Giovanni rendeu bons frutos, né? A gente fez uma cobertura de uma Comic Con aqui do Rio Grande do Sul, né, que foi realizada em Canoas, lá na faculdade, na Universidade da UBRA. Foi muito prazeroso para mim, né, em relação ao site, porque foi uma novidade grande para nós, né, cobrir um evento. A gente fez, e foi um evento, foi 2 dias, e foi uma cobertura bem ampla, com mídias sociais. Teve um podcast gravado dentro do próprio evento, ali, com entrevistas com autores. Teve muitos vídeos que a gente fez durante os 2 dias, né, que foram pro canal do YouTube. Então foi um projeto assim bem prazeroso. Outra coisa, outro fruto que o site me proporcionou, né, foi trabalhar com a banda Ultraman. A banda Ultraman é uma banda de Porto Alegre, né, para quem não conhece, que mistura rock com hip hop e alguns outros estilos, né? E é uma banda que eu sou fã, né? Somos fãs há muito tempo. E então, graças ao site, o Giovanni criou um roteiro de um clipe, de um clipe da música 3 do disco O Incrível Caso da Música que Encolheu Outras Histórias. E a gente, depois do roteiro, a gente fez o vídeo, a gente editou o vídeo, e numa conversa com o pessoal da banda, né, a gente mandou mensagem pro pessoal da banda perguntando se eles liberavam a gente usar a música do clipe e tudo. Eles concordaram, a gente teve aí o aval deles para fazer o projeto. E, para nossa grata surpresa, durante as conversas, eles não só gostaram do projeto, né? Gostaram do resultado final do videoclipe, que resolveram usar o clipe como clipe de trabalho do clipe da música 3 do disco O Incrível Caso da Música que Encolheu Outras Histórias. Aí depois dele ter feito o roteiro e ter escrito, a gente ter editado, a gente conversou com o pessoal da banda, né? Eu entrei em contato com eles através de redes sociais, perguntando se a gente poderia usar a música desse clipe, né? Um clipe feito por fãs. A gente tomou muito cuidado, a gente se esmerou muito para fazer uma coisa bonita e bem feita. Eles concordaram, liberaram, a gente fez o clipe, mostrou para eles, né, qual era o resultado final. Eles gostaram desse resultado final, tanto gostaram que eles perguntaram e pediram para nós se a gente liberava eles para usar esse clipe como objeto de trabalho, né? Esse é o clipe oficial da música 3 hoje, e do lançamento, né, nas redes sociais desse disco, né, O Incrível Caso da Música que Encolheu e Outras Histórias. Eles usaram esse clipe que a gente fez, gostaram do projeto e continuaram em contato com a gente, conversando, né? Para nós, como fãs, isso foi muito bom, muito gratificante. Gostaram tanto que eles nos convidaram para fazer uma espécie de mini doc, né, documentário pro YouTube ali, acompanhando eles num show, uma trip que eles fizeram em Santa Catarina. Então a gente tem aí, além desse clipe, né, da música 3 que a gente fez com eles e para eles, temos esse mini doc, que são 2 vídeos, né, acompanhando o ensaio e acompanhando a turnê, e também o clipe da música Fala Por Ti, que seguiu o mesmo formato ali, né,
da música 3, né? A gente gravou, teve gravações, a gente criou um roteiro em cima disso e fizemos a edição. E aí nós temos agora 2 clipes, né? 2 clipes para a banda Ultraman, né? Feito por nós, para a banda Ultraman. Para nós, como fã, como eu falei, isso é demais, né? A gente, foi um grande feito assim para o site e para nós. O Giovanni posteriormente até veio a trabalhar com o DJ Anderson, que faz parte da banda Ultraman, mas tem um projeto solo também. Ele chegou a editar um outro clipe, né, do DJ Anderson, Até Quando, que conta aí um momento trágico aí da cidade de Porto Alegre aí, que aconteceu no mercado, que eu não vou citar o nome, né, mas que envolveu aí o assassinato de uma pessoa. Mas vamos dar continuidade, não vamos falar de coisa triste no momento. Então isso foi algum dos frutos que eu recebi com o site Old Nerd, mas não foram só esses, né? A gente veio trabalhando, como eu disse, de 2017 até 2019, mais ou menos. O Giovanni já mostrava-se inclinado assim, a deixar o site, não por problemas nenhum, mas sim ele queria seguir uma outra linha de produção, ele queria se dedicar mais aos vídeos, né, a edição de vídeos, uma experiência que a gente teve com os clipes da Ultraman. Então, logo em seguida, quando nasceu meu segundo filho, em 2019, em agosto de 2019, a gente, numa conversa, ele decidiu sair, né, do site e abriu, né, e iniciou o projeto 6, que é o projeto dele de videomaker, né, e eu fiquei sozinho no site. Acabei absorvendo todas as funções do site, né. Foi nesse momento que o Café com Gibi começou aos poucos a ficar um pouco mais esporádico, né. Ele já era esporádico, mas acabou tendo esses pequenos problemas porque eu estava trabalhando sozinho, porém eu não abandonei esse meu filho, né, o Café com Gibi. Eu vim trabalhando aos poucos. Nessa mesma época que nasceu meu filho e eu assumi o podcast e o Old Nerd por inteiro, né, com o canal junto e as mídias sociais, aconteceu de eu sair do trabalho, né, então eu fiquei mais atarefado. E aí surgiu a minha ideia de criar uma loja virtual, né? A loja Old Nerd, aproveitando o selo e a marca Old Nerd. Eu criei essa marca, né? Essa loja virtual com alguns produtos dedicados, né, à cultura nerd, geek e pop. E foi mais ou menos nessa época que outro fruto o site me deu, né? Durante o início de uma feira do livro, a minha filha estava lá se apresentando, isso pré-pandemia ainda, né? Aí ela estava se apresentando, ela teria um lançamento de um livro que ela tinha escrito sobre aves. Eu estava passeando na feira, né, acompanhando a minha filha. Foi quando eu conheci um senhor chamado Jorge Luiz, né, o Jorginho. Para quem não conhece, o Jorginho é um dos fundadores do Coletivo Artes, um coletivo de artistas de vários segmentos, né, várias vertentes, que reúne artistas aí da região metropolitana de Porto Alegre, mas também de outras localidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro e até fora do Brasil. Durante essa feira do livro, né, início de feira do livro, eu reparei que ele estava se aproximando da minha esposa para entregar um fanzine. Eu, reconhecendo um fanzine, me aproximei dele também, né? E aí, quando eu cheguei perto, ele me perguntou se eu conhecia, se eu gostava de quadrinhos. A surpresa é que eu não só gostava, né? Como eu disse para ele, que eu tinha um site onde eu escrevia, fazia divulgação, fazia os meus textos e tudo. E, inclusive, tinha até criado uma loja virtual dedicada a essa cultura nerd, geek e pop. A gente trocou umas ideias ali na hora, trocou umas figurinhas. Ele me convidou para fazer parte aí
durante muita conversa, ele me convidou para fazer parte do Coletivo Artes. Eu totalmente aceitei, né? Foi muito prazeroso. A gente até, nesse primeiro momento, a gente atuou ali junto na Feira do Livro de Gravataí, né? Foi o meu primeiro momento aí, não cobrindo, mas participando do evento, né? Feira do Livro. Surgiu, pré-pandemia, outros eventos que a gente também acabou participando, mas logo em seguida iniciou-se a pandemia e aí os eventos cessaram, porém nosso contato, né, sempre ativo, a gente continuou conversando e eu logo em seguida iniciei aí, bem discretamente, a escrever pro Coletivo Artes, né, fazendo um recorte das minhas lembranças. Então comecei cada vez mais a trabalhar efetivamente assim com o grupo, mas sempre usando o site para divulgação e tudo mais. E durante uma live do Coletivo Artes, né, de comemoração de 2 anos, né, que eu participei dessa live também, a gente já tinha trocado uma ideia anteriormente em relação a podcast, já nos primeiros eventos que a gente participou junto e nas nossas conversas via redes sociais, né, e aplicativos. A ideia reforçou-se nesse dia e eu criei um protótipo de um podcast, né, já nomeando ele, né, que é o Coletivo Som, a Voz da Arte, tá ali nossa logo, né, nosso banner. Criei a estrutura do que seria o podcast, né, com algumas mudanças que vieram ao longo dos episódios que a gente veio fazendo. Mostrei pro Jorginho, o Jorginho gostou, prontamente ele deu ok pra mim. Pra mim foi satisfatório porque eu criei o protótipo, dei um nome, batizei e logo em seguida a gente começou a trabalhar, né, a colocar as ferramentas em ordem. É um projeto muito, muito bom de fazer, muito agradável, né, onde o Coletivo Som, né, a gente trabalha em 3 mãos, né, o Jorginho é o nosso redator e é o nosso contato com os artistas, já que o nosso podcast é de entrevista com o pessoal conectado e ligado à cultura e à arte. Eu e a Patrícia Maciel, né, que é companheira do Jorginho e uma dos 3 fundadores, né, é o Jorginho, a Patrícia Maciel e o Israel Santiago, o Tio Isa, são os fundadores do Coletivo Artes. Eu e a Patrícia te apresenta o Coletivo Som, a Voz da Arte, né? E inclusive eu sou o editor do podcast. Para mim é muito satisfatório, né? Que é, como eu falei, mais um fruto que o Wood Nerd me proporciona, que foi essa ligação com o Jorginho e com o Coletivo Artes e posteriormente encabeçando junto com a Patrícia aí os microfones, né, a apresentação do Coletivo Som, onde a gente acaba conhecendo e conversando, trocando uma ideia aí com pessoas muito interessantes, né? Podemos citar alguns aí, o professor Paulo Kobielski, Amanda Leonardi, temos aí Christian Davi, um episódio que me deu imensa satisfação, porque eu sou muito fã, foi da cartunista Laerte Coutinho, então foi muito maneiro, muito massa fazer. A gente também, com o Coletivo Som, a gente aí participou de uma série de entrevistas com artistas daqui da minha cidade, né, de Gravataí, a qual eu nasci e resido. Passaram por nós aí alguns nomes da arte local e a gente continua nativa, né, com episódios aí quinzenais, porque esse é um programa que dá um pouco de trabalho de fazer, né, porque por mais que a gente faça em 3 mãos, né, a gente tem todo um trabalho de entrevista, então isso demanda um certo tempo, mas o episódio sai aí a cada 15 dias e quem não conhece, vale a pena conhecer o programa e também os artistas que a Prolipar passa.
Mas não foi só isso que aconteceu, né? A gente, na nossa caminhada pelo universo nerd, a gente ainda tem algumas gratas surpresas, né? Por exemplo, o Café com Gibi, que havia dado uma certa pausa, né? Voltou, né? O Giovanni Benedito voltou, não efetivamente, né, no site, mas porém ele está participando assiduamente dos episódios do Café com Gibi, inclusive nas pautas, né, criando as pautas e me ajudando nas edições, editando o podcast, e fez com que o podcast, o Café com Gibi, ganhasse uma nova proporção e realizasse um sonho meu, muito antigo, de ser episódios quinzenais. Então hoje, né, durante o lançamento aí da nossa exposição, o Café com Gibi ele é semanal. Isso para mim também é maravilhoso, porque é um sonho já desde o início do podcast, quando a gente começou a fazer. A ideia sempre foi fazer ele semanal, porém não tinha como fazer, né? A gente demandava tempo e então, o processo era longo e demorado, e nós estávamos recém iniciando, então demorou um pouco. Porém hoje ele é semanal.